Mais uma vez, quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Ainda no mesmo sentimento, no mesmo espírito de adoração. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, iremos ler o verso 1 e 2. Creio nesta noite que Deus ele tem uma palavra ao teu coração. Deus já falou conosco através dos louvores, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele habita no meio dos louvores, e adoramos glorificando o seu santo e excelso nome. Samuel, capítulo 18, versículo 1 e 2. Leiamos. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Tomais assento, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Orava a Deus ali, confirmando uma palavra que Deus ministrou no meu coração, e o último hino que o pastor puxou, fala de amor, fala que eu não consigo viver longe do teu amor, e eu quero usar este texto para deter-me em uma mensagem que eu trago-lhes para falar, a respeito de amizade, a respeito de aliança, a respeito de amor. Mas eu não quero aqui me deter para falar-lhes de uma amizade, desta amizade que a gente vê por aí pelo mundo afora, desta amizade humana, daquela amizade, pastor, que o camarada vem, te dá aquele abracinho, tapinha nas costas, mas quando tu vira a costa, ele está tramando mal contra a tua vida, ele está querendo ver o mal da tua vida. Eu quero falar nesse texto, pela direção do Espírito de Deus, de uma amizade verdadeira e sincera. Louvado seja o nome do Senhor. No dia 20 de julho, daqui a aproximadamente a uns 3 meses, estaremos comemorando o Dia da Amizade. Hoje em dia, como o pastor falou, estamos vivendo na pós-modernidade, inventaram o dia para tudo. E no dia 20 de julho, comemora-se o Dia da Amizade. Neste dia, muitos amigos trocam amizade no Face, no Instagram, no WhatsApp, começam a mandar mensagem um para o outro. Mas eu não posso lhes afirmar que esta amizade ela é verdadeira, e nem posso lhes garantir que essa amizade é sincera. Mas nesta noite iremos decorrer uma história que nos narra e que nos ensina o verdadeiro valor de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira, a amizade entre Davi e Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi chega e derrota o gigante Golias, agora Golias está derrotado, está morto. Um momento de paz reina sobre Israel. Rei Saul chama Davi, deixa que Davi fique no seu reino, e ali Davi começa a fazer uma aliança, começa a conviver com Jonatas, e ali surge uma intimidade muito grande, surge uma amizade entre os dois, esta amizade verdadeira, esta amizade sincera, e Davi ali vai fazendo cada vez mais um vínculo de amizade cada vez maior com Jonatas, e essa amizade no decorrer do tempo, quando Jonatas chega a falecer, depois de muito tempo, esta amizade ainda tem seu valor no coração do rei Davi. Quando Jonatas encontra Davi, que eles fazem ali esta aliança, que a palavra de Deus diz que a alma de Jonatas se ligou, Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Jonatas, em sinal de sua alegria, para provar ali a Davi a sua sincera amizade, a sua sincera gratidão, ele dá presentes a Davi,
Diz a palavra de Deus que ele tira a sua própria capa e presenteia a Davi. Ele tira a sua espada, presenteia a Davi. Ele tira o seu arco e presenteia a Davi. E começa a dar muitos presentes, o cinto, tira até a própria armadura e presenteia a Davi. Um símbolo de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira, de uma aliança feita. E quando se fala de aliança, diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2 e verso 24, que o povo gemia por causa da escravidão. Quando eles estavam escravizados no Egito, eles gemiam por causa da servidão no Egito, do trabalho pesado e esforçado. E a palavra de Deus diz que o clamor do povo, o gemido do povo subiu ao trono da graça, e Deus olhou e atentou para o clamor do povo, atentou para a condição do povo. Quando aquele clamor chegou ao trono da graça, a palavra de Deus nos afirma que Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Talvez você não saiba ou não se lembre, mas no dia que o pastor fez o convite, no dia que o pregador que estava ministrando a palavra, no dia exato da sua convenção, quando ele faz o convite e pergunta, dizendo a você se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e você em alta voz responde que sim, e você sai do seu lugar, chega à frente, o pastor coloca a mão sobre a sua cabeça, impôs a mão e faz a oração, apresentando o seu espírito, apresentando a sua vida a Deus, pedindo para que Deus venha lhe abençoar e lhes guardar. Neste exato momento, você está ali fazendo uma aliança com Deus. E Deus, aliança com Deus não é aliança com moleque. Aliança com Deus, acordo com Deus, não é acordo protocolado em cartório com o homem. Aliança com Deus é feita debaixo de sangue carmesim. E Deus ainda lembra de você. Deus lembra da aliança que fizera com você no dia da tua convenção. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Davi faz esta aliança com Jonatas, em Provérbios 18, 24, Salomão, com toda a sua sabedoria, quando escreveu este capítulo, ele fala que nas muitas amizades perdemos tudo, mas existe amigos mais chegado que irmão. E eu quero dizer para a tua vida, que aquela pessoa que não soma na tua vida, aquela pessoa que não te convida para ir à casa do Senhor, talvez não seja seu amigo, porque amigo que é amigo de verdade não te convida para ir à balada, amigo que é amigo de verdade não te convida para experimentar uns prazeres momentâneos, uma rápida felicidade que você encontra muitas das vezes pelo mundo afora, num copo de bebida, em uma mesa de sinuca. Amigo que é amigo te convida para ir para a igreja, amigo que é amigo te traz para o altar, amigo de verdade te traz para perto de Cristo, cada vez mais busca uma intimidade. Salmista, quando escreve o Salmo de número 42, o salmista diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira, ó Deus, a minha alma por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Assim como o salmista anelava, assim como o salmista aguardava ansiosamente uma profunda comunhão com Deus, que nós venhamos a buscar uma intimidade, uma particularidade ainda maior com Deus, porque Deus é o teu amigo fiel. Glória a Deus. Muitos homens interpretam a Bíblia de uma maneira totalmente distorcida, distorcem totalmente os textos sagrados. Uma prática: eu não sou preconceituoso, eu sou um conservador moderado, eu tenho a minha opinião formada, e a minha opinião que está formada, ela tem base na Bíblia Sagrada, e não há ninguém que possa mudar isso da minha mente. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos homens homossexuais. Certa feita eu conversava com o pastor Moacir aqui no gabinete, ele me mostrou que saiu, eu não sabia, fiquei sabendo porque ele me falou, que tinha saído a Bíblia do homossexual. Eu sabia que tinha uma igreja, não sabia que havia uma Bíblia, e saiu a Bíblia do homossexual. Os escritores tiraram todos os textos da Bíblia que condena, que Deus condena a prática,
e colocaram um texto, cataram um texto, e existe muitos catando texto na Bíblia, que venha apoiar a sua prática imunda. E um dos textos base que eles têm, que eles acham que tem, totalmente distorcido, que eles usam, é justamente o texto, quando Jonatas morre, em 2 Samuel capítulo 1 e verso 26, exatamente no momento em que Davi está chorando a morte de Jonatas, Davi se expressa, sentindo falta do seu amigo, da sua amizade verdadeira, ele se expressa e diz que a amizade, que o amor de Jonatas era para ele muito mais precioso, muito mais importante do que o amor das mulheres. E eles se prendem nesse texto para dizer: olha aí Jonatas, olha Davi, eram homossexuais. Davi afirmou com a sua própria boca que ele amava Jonatas mais do que amava a mulher. Um texto totalmente distorcido da palavra de Deus. Eu fui estudar profundamente esta passagem, este texto, e no original, nas ciências sociais, que estuda essa prática de amizade, esta ciência diz que a amizade, ela define a amizade um sentimento afetivo, e este sentimento afetivo, ele requer uma carência, ele requer uma condição de eu me doar a uma pessoa, de eu sentir dó de uma pessoa, uma prática de amizade definida de um sentimento afetivo. Mas quando nós buscamos no original, no grego, a palavra sentimento, ela brota do amor, e o amor, pastor, eu aprendi o nome, eu não aprendi a pronunciar o nome. O original do grego, eu achei uma Bíblia grega na internet, tá A-H-A-V-A acentuada. Este amor, ele é definido também como um sentimento, mas não afetivo. O amor, ele é definido no original grego como sentimentos, vários sentimentos: paterno, amor a Deus, amor ao próximo. E Davi, quando chora, ele fala que o amor dele e de Jonatas era mais importante do que o amor de mulheres. Quando você lê em Gênesis capítulo 25 e verso 28, você vai ver que Isaac amava Esaú com amor paternal. E se você buscar em 1 Samuel 16, 21, você vai ver que quando Saul olha para Davi, a Bíblia diz que Saul se afeiçoou por Davi, um sentimento de amizade. E se você buscar em Levítico 19, 18, você vai ver o amor ao próximo. Se você ver Deuteronômio, em Deuteronômio 6, 5, você vai ver outro amor, o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em Levítico, e ao teu próximo como a ti mesmo. Várias fases desse sentimento chamado amor. Ele não se define apenas em um sentimento afetivo. E se eles buscassem o original, eles iam ver que não se aplica a distorção que eles tentam fazer no texto sagrado. E Davi amava Jonatas com um sentimento em Cristo. Em nossa época agora eu posso dizer: pastor, eu te amo em Cristo Jesus. É um amor explicativo, é um amor que eu posso explicar, é um amor incondicional. Eu amo meu pastor em Cristo Jesus, porque nós somos irmãos em Cristo. E o amor de Jonatas com Davi era este amor, amor em Cristo Jesus. Quando Davi chora, era isso que Davi estava tentando expressar. Este amor que Davi se expressa, é este amor que Davi queria dizer, quando ele fala que o amor de Jonatas era muito mais importante do que o amor de mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós fazemos muitas amizades pelo mundo afora, e há amizades muito maiores do que a amizade que jovens chegam a ter muitas das vezes com o próprio pai, com a própria mãe,
com os próprios irmãos, quebrando muito vínculo familiar. Se uma mãe pedir a um filho ou uma filha, der uma ordem, minha filha faz isso, ela não vai muitas das vezes fazer, mas se um amigo pedir faz isso, é rápido que ele vai correndo, porque ele não sabe definir uma verdadeira amizade, ele não tem noção o que é uma amizade verdadeira e sincera. Eu quero dizer, muitas das vezes nós temos amigos que não são nossos amigos. Eu já falei, aquele abracinho, aquele tapinha nas costas, não se iluda muitamente com isso, porque tem muita gente aí no mundo, querido, que maquina o mal. Neste exato momento, eu creio que existe muitas reuniões pelo Brasil, por todo o globo terra, pessoas estão reunidas, um maquinando mal contra o outro, estão sendo feitos neste momento reuniões para tramar o mal, para tramar somente maldade, mas nós estamos aqui cumprindo aquilo que o salmista escreve no Salmo 133, dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós não estamos aqui somente reunidos, mas estamos unidos para glorificar e adorar o nome santo do Senhor. E Davi vai nesta amizade sincera, nesta amizade verdadeira. E naquela época era uma época de guerra, de muitas batalhas. Em uma dessas guerras, o rei Saul sai. E quando o rei saía, sempre Jonatas ia com seu pai pelejar. E uma dessas pelejas, Jonatas morre. Saul olha alguém tirando a vida do seu filho, se desespera e tira a própria vida e morre. Ambos os dois naquela guerra. Alguém presente naquela batalha vê tudo e consegue fugir. E chega aí e começa a espalhar a notícia que o povo de Israel perdeu a batalha. Começa a espalhar a notícia que o rei Saul morreu. Começa a espalhar a notícia que o príncipe Jonas também morreu. E neste exato momento, Jonatas já tinha um filho. Jonatas tinha uma criança pequena. E quando a pessoa que estava cuidando desta criança, quando a babá, quando a ama desta criança, a menina que cuidava do filho de Jonatas, quando ela ouve que o rei morreu, quando ela ouve que o príncipe morreu, e agora ela, para escapar pela sua própria vida, e para preservar a vida daquela criança, porque Mefibosete é da linhagem de Davi, Mefibosete vinha da linhagem real, e agora ela pega o filho de Jonatas, que se chama Mefibosete. A pressa era tão grande, ela apressada para fugir, para salvar a sua vida e a vida daquela criança, na pressa, carregando aquela criança, a Bíblia Sagrada diz que ela tropeça e deixa a criança sair. Quando a criança cai, ela quebra os 2 pés e fica aleijado de ambos os pés, e é o texto que foi lido nesta noite, na abertura do culto, em 1 Samuel capítulo 9. E ela foge com esta criança para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar na Bíblia é conhecido como lugar de abandono. Lodebar na Bíblia é conhecido como lugar de esquecimento. Lodebar é conhecido na Bíblia como lugar de desprezo. E aquela criança foi criada naquele lugar de abandono, naquele lugar de sofrimento. Deixa eu falar alguma coisa nesta noite que tu possa entender. Eu estou dizendo que muitos de vocês não são reconhecidos ainda. Muitos de vocês acham que estão no esquecimento, acham que estão vivendo em Lodebar. Podem até estar vivendo em Lodebar, mas Lodebar não é a sua casa, Lodebar não é o seu lugar. O rei manda te chamar, e quando o rei mandar te chamar, você sairá deste lugar de esquecimento, você sairá deste lugar de abandono e se assentará à mesa do rei, porque o que Deus tem para a tua vida é o melhor da terra. O teu lugar não é no lugar de sofrimento, de abandono, é a mesa do rei, participando do melhor da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo passa, Jonatas morre. Aquela amizade que Davi tinha, verdadeira e sincera, ele já não tem mais. Eu imagino Davi sentando na porta do seu palácio, triste, com vontade, relembrando os momentos felizes com seu amigo, querendo dialogar, querendo conversar com seu amigo verdadeiro. Ele olha para seus filhos, olha para sua mulher, olha para seus servos, olha para os seus súditos, e não encontra, não acha uma amizade verdadeira e sincera como ele tinha com Jonatas. Eu imagino que ele se entristecia muito. Se eu não me engano, se não me foge a memória, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, Jonatas pede para Davi prometer para ele.
Jonatas diz: Davi, um dia tu vai ser rei, não tem jeito, um dia tu vai ser aclamado rei de Israel, mas venha cá, prometa para mim, que quando tu fores rei, a tua bondade nunca irá apartar da minha casa. Prometa. Jonatas fez com que Davi prometesse isso para ele, e Davi prometeu. Davi fez uma aliança debaixo de promessa e diz: eu prometo, jamais, nunca a minha bondade se apartará da tua casa. E quando Davi está triste, quando Davi está com saudade, ele manda chamar o seu servo chamado Ziba e pergunta: Ziba, por acaso não há ainda ninguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba chega e fala: ó rei, ainda existe um filho de Jonatas. O rei pergunta: aonde ele está? Ziba responde: ele está em Lodebar. E tem muita gente que tenta ganhar cartaz em cima de você, tem muita gente que tenta subir em cima de você, tem muita gente que procura se autopromover pisando em cima de você. Eu imagino Ziba olhando: olha rei, existe ainda um que pode reclamar o trono contigo, existe um filho de Jonatas que pertence à linhagem real, ele é o único que pode reclamar de direito o trono de Israel contigo. Se tu quiser, eu vou lá. Ele está naquela condição: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele é aleijado de ambos os pés, não pode fugir, não tem como escapar. Se tu quiser, eu mato e tu é rei por completo. Ninguém vai se promover a tuas custas. Deus não vai permitir ninguém te humilhar, ninguém subir em cima de você, querer alto se promover, porque o que o Deus tem para a tua vida, é para a tua vida. A palavra de Deus me afirma que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma ferramenta forjada prevalecerá contra a tua vida. E Deus é o nosso amigo fiel. Uma coisa eu posso te garantir nesta noite: se você tem uma amizade verdadeira, é a de Deus para contigo. Quando estava eu morando ainda em Macapá, trabalhava no polo industrial. Nesta época eu tinha condições, tinha dinheiro, ainda era solteiro, trabalhava, tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, amigos me rodeavam. Tinha muitos amigos, era uma pessoa muito influente. Eles me induziam a pegar o carro da firma para irmos para Zaguri. E muitas das vezes ali eu até comecei a pagar bebidas. Nunca bebi, nunca fumei, mas gastei meu dinheiro pagando bebida para os outros. Tinha muitos amigos, era uma pessoa muito querida dentro de Macapá. Mas uma certa feita eu caí num leito de enfermidade. Deus me colocou em uma cadeira de roda, perdi o movimento das duas pernas e passei 1 ano e 6 meses em uma cadeira de roda. Está aqui comigo em casa um bolo de laudo. Fui examinado por vários ortopedistas, todos me invalidaram, todos tinham uma palavra para mim dizendo: eu sinto muito, mas você não tem condição de voltar a andar. E surge uma esperança. Eu tinha que ir para São Paulo fazer uma cirurgia para meter um pino no meu fêmur, para ter uma possibilidade de eu voltar a andar. E Deus usa uma irmã daquelas que ninguém dá nada por ela. Sabe aquelas senhorinhas que vêm para o templo varrer a casa do Senhor? Sabe daquelas senhorinhas que são irmãs ferventes, de fato coluna no santuário do Senhor? Você conhece alguma daquelas irmãs que não dorme, que vira a madrugada chorando aos pés do Senhor? Aquelas que vira a noite derramando lágrimas, intercedendo para que Deus levante jovem, para que Deus levante missionário, para que Deus venha abençoar pastor, para que Deus venha abençoar a sua igreja, para que Deus venha engrandecer o seu nome no meio do seu povo. Eu tive a honra e o privilégio de encontrar com uma irmã dessa. Cantei em muitas bandas mundanas, fiz coisas que desagradou ao Senhor, não bebi, não fumei, mas fiz coisas que até o diabo duvidou. E essa irmã, ela chega comigo: irmão, Deus manda eu te dizer que Ele vai te levantar dessa cadeira de roda. Naquele momento eu sorri, não sabia nem por que eu sorri, se era de alegria ou de tristeza, não sabia se eu chorava ou se eu ria.
Eu achei esquisito, o próprio médico me invalidar, dizia que eu não tinha condições de andar, e aquela irmã chega do nada, falando em uma língua diferente, começou a orar na minha perna, e eu lembro que eu estava com o violão e estava cantando uma música que na época eu gostava muito de ouvir na rádio. É uma música que diz: Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Aí o refrão dela diz: Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por muitas e muitas noites eu ouvi essa música, eu ouvi esse hino e batia profundamente no meu coração, e por muitas madrugadas sem dormir eu chorava, e eu gostava muito de distanciado dos caminhos do Senhor. Eu passei na carne aquilo que o filho pródigo passou. Eu procurei felicidade pelo mundo afora, estando eu distanciado dos caminhos do Senhor. E no dia da minha convenção, no dia que eu retornei para a casa do Senhor, o pastor chama alguém que estava sentado, era um senhorzinho, e ele pegou o microfone e foi cantar um hino, e ele falou: olha, eu quero cantar esse hino, e esse hino é um convite para alguém que entrou nesta noite. Ele começou a cantar, na época estava no auge aquela música do Lázaro: eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. E eu voltei para a casa do Senhor, me reconciliei. No outro dia estava andando, a minha mãe me fez uma grande surpresa, chega em Macapá e disse: meu filho, quando eu entrei no barco de lá para cá, eu não cessei a minha oração. Está aqui o óleo de prova, eu pedi para Deus ungir a minha mão de lá para cá, e eu vim aqui somente para orar. E a minha mãe orou com uma autoridade, e no mesmo instante que a minha mãe estava orando, eu comecei a sentir a rótula do joelho a doer, e depois de uma semana eu recuperei meus movimentos da perna, voltei a andar, para a honra e a glória do nome do Senhor, e estou nesta noite aqui testificando das maravilhas. Mas tudo isso aconteceu porque eu tinha um amigo fiel. A única pessoa, o único amigo que esteve sempre do meu lado foi Deus e a minha mãe, que veio de Almerim para cuidar de mim. Procurei, mandava mensagem, ligava atrás de fulano, de ciclano, nenhum tinha tempo para mim, nenhum tinha como chegar, nenhum tinha condições de pegar o ônibus, de pegar seu carro, de me visitar, não tinha tempo. E eu descobri que eu não tinha, nunca teve e talvez não terei uma amizade fora deste santuário, uma amizade mundana, uma amizade sincera, uma amizade verdadeira. Mas da porta para dentro, Deus, Ele pode muito bem, e Deus tem pessoas preparadas na tua vida, amigos fiéis, amigos verdadeiros. Está aqui o pastor Moacir, não tenho tempo para contar um testemunho, mas foi a pessoa que me abraçou. Esta igreja que eu amo demais, foi a igreja que me acolheu, foi a igreja que me acolheu, foi a igreja que ficou do meu lado no momento em que eu estava precisando muito. E nesta assembleia eu fiz amigos verdadeiros. Creio eu que eu tenho amizades verdadeiras e fiéis neste lugar. E esta é uma mensagem que é reportada principalmente aos jovens sobre a amizade. E esta amizade feita na base de uma aliança. Davi, triste, pergunta se havia alguém da casa de Saul. E a história nos conta que Mefibosete cresceu nesse lugar chamado Lodebar. Eu já estarei entregando o microfone, e nós estaremos concluindo esta mensagem com um arrebatamento. E Davi manda chamar Mefibosete. Alguém chega
diz o texto, a história nos conta, que Lodebar tinha apenas uma porta, era a entrada que vinha a ser a mesma saída, só tinha um modo de acesso pela cidade, era pela porta. E a história diz que Mefibosete, da sua infância à sua adolescente, todo pôr do sol, ele estava plantado na porta da cidade. E eu imagino aquelas pessoas dizendo: rapaz, eu já estou por aqui em ver esse menino desse jeito. Toda tarde ele vai para o mesmo lugar e fica como uma estátua, esperando, olhando para a porta da cidade. Mas Mefibosete tinha um motivo. A história conta que certa feita Mefibosete, ele teve um sonho, e no seu sonho ele sonhava que, estando ele plantado nas portas da cidade, as portas da cidade se abriam, entrava um rei com uma coroa de ouro, montado no cavalo branco. Em seu sonho ele via isso, e este rei, ele era anunciado por estrugir de trombetas, e aquele rei chegava dizendo: Mefibosete, eu vim te levar comigo. E este sonho ele colocou no seu coração, este sonho ele atentou e esperou ansiosamente a profecia, a revelação, o cumprimento deste sonho. Por isso ele se colocava todo pôr do sol na porta da cidade. Eu imagino aquele jovem na porta da cidade, e passava aquelas pessoas invejosas: rapaz, tu está esperando quem? Eu imagino ele contando o seu sonho: não, eu estou aqui porque eu creio, o rei entrará por esta porta, eu creio que esses portões irão se abrir, eu creio que o rei virá montado num cavalo branco, e o rei que eu estou esperando virá me tirar deste lugar de sofrimento. Quanto nesta noite estão à espera do rei? Porque a palavra de Deus nos afirma que o rei está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. E Mefibosete naquele lugar, aqueles invejosos dizendo, eu creio que eles falavam: Mefibosete, para com isso, eu não sei se tu sabe ou se tu esqueceu, tu estás em Lodebar. Lodebar é um lugar de esquecimento, é um lugar de abandono, ninguém vem aqui nos visitar, muito menos o rei. E a palavra de Deus diz que Davi, quando ele soube que havia um da casa de Saul, ele mandou chamar Mefibosete. E quando eu imagino a cavalaria real chegando para buscar Mefibosete, eu imagino alguém perguntando: você conhece um jovem chamado Mefibosete? Eu imagino alguém respondendo aos seus súditos dizendo: eu conheço, onde ele mora ali. Eu vim buscar esse moço. A Bíblia não relata, mas eu creio que ainda estava viva a menina que cuidava dele. Eu posso ver pelos olhos da fé algum súdito do rei conversando com aquela menina, dizendo: eu vim buscar Mefibosete, o rei mandou chamar Mefibosete, e eu estou aqui para levar Mefibosete até a presença do rei. Eu imagino aquela pessoa dizendo: mas Mefibosete é aleijado, Mefibosete é pobre, Mefibosete não tem o que calçar, Mefibosete não tem o que vestir, Mefibosete não tem muitas das vezes até o que comer. Assim como tem irmãos no nosso meio, muitas das vezes você não pode ter o que comer, muitas das vezes você não pode ter uma roupa boa para vestir, muitas das vezes você pode até não ter um calçado bom para calçar, mas você tem um Deus que é o amigo fiel, você tem um rei que fez uma promessa, você tem um rei que fez uma aliança debaixo de sangue carmesim, e você tem um rei que está voltando. Quantos estão aguardando a vinda do rei? Fique de pé comigo, porque a palavra de Deus diz que no abrir e fechar de olhos, a trombeta irão tocar, e o rei estará vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória, e o rei está próximo, a vinda do Senhor se aproxima. Quanto nesta noite ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador? Salmista, ele fala muitas passagens, e quando
Em 1 João, no capítulo 2, verso 15, ele fala sobre a amizade, sobre o amor, e diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, pois o que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, que não vem de Deus e sim do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E no começo disso ele diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago também explica sobre a amizade. Em Tiago capítulo 4, verso 3, ele diz: pedis e não recebeste, porque pedis mal. Não sabeis vós que a amizade do mundo se torna inimizade para Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, e Deus é o nosso amigo fiel. O rei está voltando, assim como Mefibosete aguardava a vinda gloriosa, assim como Mefibosete sonhou, assim como Mefibosete creu, assim como Mefibosete esperou. Estejamos esperando, permanecemos crendo, permanecemos confiante que o rei está voltando, e nós possamos até estar em um lugar de sofrimento, em um lugar de tristeza, em um lugar de abandono, em um lugar que muitas das vezes somos desprezados, mas somos, assim como Mefibosete, da família real. Você é da família real, você é a nação santa, você é povo adquirido, você é a geração eleita de Deus. O rei está voltando para buscar uma igreja que o aguarda. O rei está voltando para buscar uma igreja que ainda não perdeu a esperança. O rei está voltando para buscar um povo que o espera, um povo que o aguarda, um povo que anela a vinda gloriosa, que a cada dia mais se aproxima. Enquanto louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como seu único Salvador. Enquanto louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de estar fazendo uma aliança com Deus. Deus está querendo fazer uma aliança, Deus está querendo fazer amizade, Deus está querendo ser o seu amigo fiel, o seu amigo verdadeiro.